Bom dia. Obrigado pelo jovem aí, Rogério. Eu cheguei na igreja, eu tinha 10 meses de idade, aqui no Horto. Vou fazer 37. Eu ia falar 22, mas vocês não iam acreditar, então vou fazer 37. E é um prazer estar aqui. Como o Rogério falou, estou na Igreja Batista Refúgio desde 2018, início de 2018. Agora em ano que vem, em janeiro, fazem 3 anos que a gente está lá trabalhando. Mando os abraços da igreja, mando aqui as orações também da igreja para todos vocês. Fiquei triste com as notícias essa semana. A gente estava orando pela mãe da Kelly semana passada lá na igreja. Nós também perdemos uma irmãzinha fazem 2 semanas para o Covid, irmã Leonor. Para quem já foi lá na Refúgio, deve lembrar dela. Quase centenária, 95 anos. E uma vida incrível, um testemunho maravilhoso do nosso Deus. Todo domingo de manhã ela estava na igreja. Todo domingo de manhã. E estamos tristes, mas felizes porque ela está com o Senhor no céu. Amém? Amém. Hoje ela está curada. Agora ela está desfrutando da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bênção, é graça. Vamos falar de uma igreja centrada e discipuladora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. A partir do versículo 25 será um dos textos que a gente vai focar hoje, e eu queria ler primeiro o texto com você, depois a gente começa a desenvolver esse tema. Lucas capítulo 14, versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Palavras pesadas de Jesus aqui para uma multidão que o seguia ali. Jesus estava provavelmente aqui na Galileia, na sua viagem a caminho para Jerusalém, na sua peregrinação, desde lá de cima da Galileia, de Cafarnaum, onde ele tinha seu QG, até Jerusalém, onde a gente sabe o que ia acontecer com ele. Ele seria preso, seria morto, crucificado, e Jesus estava no auge da sua popularidade, ganhando muitos discípulos. E aí uma multidão, onde Jesus estava, sabia onde ele estava e seguiam a Jesus. Uma multidão, uma grande multidão. E pensando na multidão e pensando no tema igreja centrada, discipuladora, eu queria definir com vocês alguns termos primeiro, que eu acho importante a gente estar na mesma página quando a gente for falar de igreja, de centro, de centrada e de discipuladora.
para que a gente entenda qual que é o desafio de Jesus aqui para essa multidão. A primeira coisa que eu queria ajustar, ou pelo menos nos ajudar a ajustar, é a nossa relação com a igreja, ou com a palavra igreja. Por quê? Lembra que Jesus está falando com uma multidão. É muito fácil a gente estar no meio da multidão na igreja, e a gente só ter uma relação com a igreja que muitas vezes é de consumo. Uma relação de eu vou e recebo alguma coisa e volto para casa e continuo com a minha vida. Ou eu estou à busca, procurando algo que possa acrescentar para mim, e eu recebo aquilo que eu consegui receber, e estou feliz com isso. E eu tenho essa relação com a palavra igreja, onde eu estou na igreja, mas não faço parte dela. Eu posso até fazer parte formalmente. Eu sou batizado, eu entrego uma carta lá para eu ser aceito naquela igreja como membro, e eu vou todos os domingos, participo da escola bíblica, participo de um PG, que mesmo que é online hoje, eu também participo. Eu estou presente, mas não estou participando, não estou envolvido, não sou igreja. Essa relação precisa ser corrigida. Se você não precisa abrir, eu vou ler o texto. Se você vê em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, Pedro diz assim para uma comunidade de cristãos lá no primeiro século: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, ele está falando de Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Depois, no versículo 9, que é o mais conhecido desse capítulo, muitos aqui devem conhecer, ele fala que vocês são nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus. Para quê? Para mostrar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para os 3 versículos e que eu disse aqui e pensa nesse contexto de que você não está na igreja quando você decidiu seguir a Jesus, você faz parte da igreja. Você é igreja. Isso é muito importante. Você não está aqui para consumir alguma coisa. Na verdade, você é o produto. Você é o produto da obra de Cristo, da obra de Deus através de Jesus. E você precisa estar disposto a ser consumido por outras pessoas para que elas cheguem até Jesus. Você não é o consumidor, você é o produto da obra de Deus através de Jesus Cristo. Então a gente precisa corrigir essa nossa relação com a igreja muitas vezes. Talvez você está ouvindo isso aqui e falar: pastor, eu sei o que é isso aí, eu vivo essa vida aí, eu sou o produto da obra de Cristo. Então tá bom, glórias a Deus, me ajuda a levar outras pessoas a serem igreja também. Amém? Legal. Outra questão aqui é igreja centrada. Centrada no quê? Vocês já ouviram aqui diversas vezes, talvez eu já esteja no final da série aqui, né? Eu não sei como que está acontecendo, mas igreja centrada no Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso está lá em Romanos capítulo 1. Igreja centrada no Evangelho. Jesus é o centro da obra de Deus. É através dele que nós somos igreja. É nele que Deus exerce o poder em nós para que nós sejamos igreja e mostremos a glória dele. Igreja centrada no Evangelho. Não é na sabedoria do pastor Edgar, não é na sabedoria do pastor Paulo, do pastor Rogério, não é na sabedoria de um líder de PG, não. A igreja não é centrada em pessoas, é centrada na pessoa Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque não tem a ver com métodos, não tem a ver com estruturas, não tem a ver com organização, com planejamento, não tem a ver com tudo isso, apesar de tudo isso ser bênção. A igreja tem a ver com Jesus Cristo. É centrada em Jesus Cristo, no Evangelho. Jesus é a referência, é a partir de Jesus que a gente é a igreja. E Jesus também é a referência de como sermos cristãos
Aliás, a palavra cristão é um pequeno Cristo. Jesus é o nosso discipulador, o nosso mestre, e é dele que somos discípulos, não é do pastor, do líder do PG, do professor da escola bíblica ou qualquer coisa assim. E discipuladora. Igreja centrada, discipuladora. E a palavra discípulo no tempo de Jesus era muito comum, não era usada só para a igreja, tá? Qualquer um que seguia um mestre, alguém que tinha mais experiência, mais sabedoria que ele, era chamado de discípulo. Qualquer um. Se você queria ser... Provavelmente Jesus era chamado de discípulo de seu pai José, porque era um carpinteiro aprendiz também. Provavelmente Jesus era chamado de discípulo de José. A palavra discípulo é uma palavra que é usada para aluno. Era muito comum. E a gente pode ser discípulo como um aluno só. Mas quando a gente fala na Bíblia, ser discípulo ganha um peso maior. Lá em Atos capítulo 11, lá em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque eles estavam crescendo em graça, crescendo. Barnabé foi mandado de Jerusalém para lá, só para ver o que estava acontecendo lá na Antioquia, que fica hoje, talvez você, não sei quanto você conhece do mapa, mas fica no sul da Turquia, na Turquia Oriental. E aí, o Barnabé enviado de Jerusalém para lá, para conhecer aquele povo que todo mundo estava ouvindo falar sobre eles, porque eles eram diferentes. Eles, como gentios que estavam conhecendo o evangelho ali no comecinho, lembra que a igreja começou no meio do povo judeu? Eles estavam fazendo muita diferença. E aí, então, lá em Antioquia, aqueles discípulos de Jesus, que eram aprendizes, eram alunos dos alunos de Jesus, começam a ser chamados de cristãos, porque eles pareciam muito com Jesus. E aí, então, a gente vê a mudança da palavra, que era comum para aluno naquela época, para um contexto em que, discípulo agora é uma coisa muito maior do que só ser um aluno. Na igreja, discípulo é aquele que segue Jesus como seu Senhor e Salvador. Que segue, que é aluno dele, que é ensinado por ele dia a dia, e é tão ensinado que parece com ele. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 40, gente, não precisa abrir porque eu vou focar no texto que eu li anteriormente, eu só estou fazendo a introdução. O discípulo, Jesus fala, né? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Jesus usando a palavra discípulo de uma maneira muito mais próxima. Aliás, para a cultura oriental, a relação professor-aluno, ela é muito mais próxima mesmo. A gente aqui tem uma relação de algumas horas na sala de aula, né? O modelo oriental de ensino, e a gente sabe disso aí, não só por conta da Ásia Menor, ali onde está Israel, a Palestina e tudo mais, mas também das outras partes do Oriente, aquela relação de mestre e aluno que a gente vê nos filmes, sabe? Aquela relação de proximidade, de andar junto, de aprender. Lembra do Karate Kid? Só o pessoal da minha idade vai lembrar, o pessoal mais novo não vai lembrar muito. Mas lembra do Karate Kid, que o rapaz foi morar na casa do mestre dele, ou pelo menos passava o dia inteiro lá, lustrando o carro, né? A versão mais nova é tira a blusa, põe blusa, tira a blusa, põe blusa. Mas é essa relação de proximidade, de aprender com a vida, de aprender enquanto anda. Porque lá no Karate Kid ele aprende limpando o carro, né? Eu não sei porquê, mas aprende limpando o carro. No final ele usa na luta o movimento lá. Mas percebe a questão? Percebe essa relação de proximidade de mestre e aluno? E Jesus fala assim, o aluno bem preparado, que ele está usando a palavra discípulo, mas é aluno, ele vai ser como o seu mestre, parecido com ele. E aí, lá em Atos capítulo 11, a igreja é chamada, os discípulos são chamados de cristãos. Ali, a igreja sendo igreja, ela cumpre isso que Jesus falou. O aluno bem preparado, o discípulo bem preparado se parece com o seu mestre. A questão é que a gente precisa corrigir o nosso entendimento da palavra discipulado também. Porque, no nosso contexto, acaba a palavra discípulo ou discipulado, né, essa expressão discipulado, ou fazer um discipulado, fica muito perto
de 12 lições de um livrinho que a gente se encontra durante um período e a gente faz as 12 lições e tá bom. Já fizemos nosso discipulado, né? Mais ou menos nós, aqueles que cresceram na Igreja Católica, conhecem como catequese também, né? É aquele ensino, você aprende durante um tempo, aprendeu tudo o que precisava, legal, já fez o discipulado, agora pode ir, pode andar sozinho, vai lá, faz o que tem que fazer. A gente tem esse conceito do que é discipulado, e a gente precisa corrigir isso. E corrigir outra questão também, porque discipulado fica na nossa mente aquilo que um mestre ou um discipulador faz com um discípulo. Pronto, isso é discipulado. Discipulado é alguém ensinando alguém, e tá bom. A palavra discipulado, ela tem que ter duas faces para a gente, como se fosse uma moeda. Uma das faces, e que é uma das que eu vou falar agora, é que nós precisamos ser discípulos de Jesus. Tem um discipulado que é a sua relação com Deus. E essa é sua responsabilidade, é você que tem que buscar isso. É a sua relação com o seu mestre, que é Jesus, com o seu Senhor, que é Jesus. Essa é uma das faces do discipulado. Então é o ato de seguir a Jesus. Muitas vezes você vai ler alguma coisa sobre discipulado e ele não fala muito dessa parte. Essa parte a gente chama de ser cristão. Isso não é discipulado. Mas discipulado também é ser um discípulo. E é muito importante porque a outra face dessa moeda é o ato de levar outras pessoas a seguir a Jesus. Essa é a outra face da palavra discipulado. A primeira face é você ser um discípulo. E ela é tão importante quanto a segunda, e uma depende da outra, elas são interdependentes. Porque como Jesus não está aqui presente, você é a presença de Cristo na vida de alguém. Como que alguém vai seguir a Jesus se ela não tem uma referência de alguém que é parecido com seu mestre? Então, quando a gente fala, eu vou discipular alguém, o que implica isso, a primeira coisa é que eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo. Só um discípulo pode multiplicar outro discípulo. Como é que um rebanho cresce? Você tem um rebanho de ovelhas, tem os machos e as fêmeas, e ali elas reproduzem outras ovelhas. Como é que uma igreja multiplica discípulos? Com outros discípulos. Discípulo não acontece assim. Não brota. De ser discípulo não é levantar a mão na igreja dizendo eu aceito Jesus. Isso é um passo importantíssimo. O aceitar, né, o entendimento da verdade sobre eu sou pecador e Jesus é o meu Salvador, a primeira parte é importantíssima. Mas a gente precisa multiplicar discípulos, seguidores de Jesus. Como igreja, essa é nossa responsabilidade. Então, o que a gente vai ver aqui primeiramente em Lucas capítulo 14, são 3 demandas que Deus espera de seus discípulos. E Jesus aqui, como eu disse, está num conceito de que ele está no meio de uma grande multidão, milhares de pessoas talvez, e ele olha para aquela multidão, e aqui diz que ele vira para a multidão, porque se fosse para Jesus falar com seus discípulos próximos ali, a gente sabe diversas vezes, mesmo no meio da multidão, o texto da Bíblia aqui dos evangelhos diz, e Jesus vira para os seus discípulos e diz. Pode ler os evangelhos aí, você vai ver muitas situações assim. Jesus está no meio da multidão fazendo um discurso, de repente, no meio do seu discurso, ele vira para os seus discípulos e diz, pensa no que eu estou falando, é assim que vive, é assim que faz. Mas aqui Jesus vira para a multidão. E aí ele está falando com aqueles que estão ali para consumi-lo, porque Jesus era popular, fazia milagres, dava pão de onde não tinha, dava peixe de onde não tinha, curava pessoas na frente de todo mundo, não era um negócio, vai para casa, depois você volta aqui, vai, tá bom, não. Ali na hora ele resolvia, não tinha que fazer campanha de oração, Jesus já resolvia assim.
E as pessoas então estavam ali para consumir isso, e Jesus olha para aquela multidão, e ele está a caminho da cruz. Ele sabe que quem quer seguir ele de verdade vai sofrer muito depois disso, e ele começa então falando para eles, ou dizendo para eles, vocês têm 3 demandas aqui, que vocês têm que atender para serem chamados de discípulos. Vocês querem ser meus discípulos mesmo? Vocês querem me seguir? Vocês estão aqui atrás de mim? Eu estou andando, eu não vou saber lidar com isso aqui, eu vou bater toda hora. Vocês estão andando atrás de mim por quilômetros, procurando alguma coisa? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês querem me seguir? Primeira demanda, versículo 26 do capítulo 14 de Lucas. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Na sua versão revista atualizada, se for essa, tá, quem não aborrece pai e mãe e até a sua própria vida. Isso é uma forma de aumentar o tamanho da importância dessa expressão, tá? Não está falando para você odiar pai e mãe ou aborrecer pai e mãe, tá? Não está falando isso. Jesus não está ferindo um dos mandamentos aqui. Né? Ele ainda tem na mente dele o que ele falou um pouco antes no capítulo 10, que ele conversou lá com o escriba, falando qual que é o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, capítulo 10 de Lucas, e o próximo como a ti mesmo. Jesus não está ferindo esse mandamento. A palavra aborrecer ou não ama aqui é uma relação de prioridade. É isso que Jesus está falando aqui, uma relação de prioridade. Então a primeira demanda é um amor supremo. Supremo quer dizer acima de tudo, tá? É isso que eu estou usando essa palavra desse jeito aqui. Então a primeira demanda é um amor supremo. Um amor primeiro. O que Deus está falando é, eu tenho que ser o principal amor do seu coração. Na verdade, o único amor. A partir desse amor, todos os outros vão acontecer. É uma relação com o que a gente chama de idolatria. Idolatria é amar alguma coisa mais do que a Deus. Achar que aquilo lá vai te satisfazer mais do que a Deus. Jesus está corrigindo uma questão aqui. Muitos podiam estar atrás de Jesus, porque receberam alguma coisa dele. Do que eles estavam atrás, o que eles estavam adorando, o prazer, o conforto, a cura. São coisas boas. Aliás, a Bíblia tem diversas promessas desses aspectos para a gente. E a gente pode crer que Deus é fiel para cumpri-las na nossa vida. Mas elas não são maiores que o nosso Deus. Porque se elas forem maiores que o nosso Deus, na hora que a coisa apertar, Deus perde o lugar. Porque quando eu não tenho a cura, Deus não fez aquilo que eu queria. Eu deixo de amar Deus por conta disso. Quando eu não tenho conforto, Deus não fez aquilo que eu queria. Eu deixo de amar Deus por causa disso. Deus é o nosso Deus e o amor por Ele tem que ser maior. A primeira demanda de um discípulo é Deus acima de todas as coisas. E aí as outras coisas vão ter o lugar delas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus isso. Então, a primeira demanda que Deus espera de um discípulo, aquele que quer ser um discípulo de Jesus, é que Deus seja o seu amor supremo. Anota isso, amor supremo. Amor acima de tudo. Qualquer coisa fora disso é idolatria. É você estar amando a você mesmo, querendo satisfazer os seus prazeres. Aliás, lá em Tiago capítulo 4, quando Tiago fala sobre que as nossas guerras, as nossas dificuldades, as nossas contendas vêm das paixões do nosso coração, ele nesse contexto, lá em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 11, se você quiser anotar, ele fala assim: vocês são idólatras, não sabem que a amizade com o sistema do mundo, que é esse onde o homem está em primeiro lugar, é ser inimigo de Deus? Ser um discípulo é ter um amor supremo por Deus, um amor acima de tudo. A próxima demanda aqui que Jesus nos apresenta é um sacrifício maior. No capítulo, aqui em Lucas mesmo, no capítulo 10,
Essa eu não anotei aqui, mas fica aqui, não precisa sair de Lucas não. No versículo 27 aqui de Lucas 14 está: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lá no texto anterior, que eu estava tentando lembrar aqui, que eu acabei não anotando, fala assim, quem quiser ser meu... Jesus fala, né? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Ele fala da forma positiva, aqui ele fala da forma negativa. Mas o que é cruz? Para aquele povo lá, cruz era uma coisa muito comum. Você estava na sua cidade e de repente passava alguém sendo açoitado e carregando uma cruz e indo para fora da cidade ser crucificado. Ele sabia que carregar cruz é sinônimo de morte. Não é um esforço muito grande. Não é só vai ser difícil. Não é isso. Para eles, carregar cruz era uma palavra muito forte. Carregar cruz é sinônimo, significa morte. Quando Jesus fala, quem quiser ser o meu discípulo, tem que carregar uma cruz. Para aquelas pessoas, para a gente isso não é comum. A gente só lembra de cruz na Páscoa. Infelizmente. E nas ceias, quando a gente relembra o sacrifício de Cristo. Mas isso não está na nossa visão no dia a dia. Mas naquele povo lá, você estava na rua, fazendo compra no mercado, de repente passava alguém carregando uma cruz. E você sabia, esse cara vai morrer. Você sabia disso. Então quando Jesus fala assim, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele está falando, quem não está disposto a abrir mão da sua própria vida por mim, de seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres, não pode ser meu discípulo. Não vai parecer comigo, porque lá no Getsemane, lá na frente, Jesus fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus não estava preocupado com a vida dele. Ele tinha decidido caminhar até a cruz. Aliás, eu não lembro quem foi o autor da frase, mas que diz que antes de Deus dizer, né, haja luz, lá na Trindade, ele disse haja cruz. A decisão da cruz foi antes do haja luz. Jesus já estava no caminho dele para a cruz e falou, você quer parecer comigo? Abre mão da sua vida. Faz sacrifícios. Não queira satisfazer o seu próprio eu. Está totalmente ligado com o primeiro amor ali, o amor supremo, né? Está totalmente ligado com isso. Não pense não pense em você. Pense no que eu estou entregando para você como obra, como que você deve fazer. E saiba disso. É um caminho árduo. E é um caminho para a morte do seu eu. Eu vou pular aqui alguns versículos. No versículo 33 está a terceira demanda que Deus espera de seus discípulos. Jesus diz, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Renúncia. Renúncia suprema. Amor supremo. Sacrifício supremo. Lembra que eu estou usando a palavra supremo como primeiro, tá? Mais importante. Renúncia suprema. Todos interligados. Quem não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É ser exatamente dependente de Deus. É dizer como o salmista diz no Salmo 23, versículo 1, porque o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu adoro essa tradução da NVI. Prefiro ela do que a que a gente tem decorado, né? Nada me faltará. Não. Eu não sentirei falta de nada, mesmo que falte alguma coisa. Essa é a melhor tradução. Eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor é meu pastor. Ainda que falte alguma coisa. Ou como diz o salmista no Salmo 63, Senhor, eu tenho sede de ti, a minha alma anseia por ti, como terra seca, sem água. Essa é a postura do discípulo que Jesus espera dos seus discípulos aqui. Essas são as 3 demandas do ato de ser um discípulo de Jesus. Amor supremo. Amar a Deus acima de todas as coisas e colocar todos os amores no seu lugar. Sacrifício supremo. Entender que eu estou entregando a minha vida nas mãos do meu Senhor. E renúncia suprema. Dependência de Deus.
não ser autossuficiente, até porque nós não temos nem capacidade de sermos autossuficientes. A gente é enganado por essa palavra, porque sem Jesus nós não somos nada. Se alguém falou para você, não, vai sozinho que você tem que ser autossuficiente. Não acredita nessa mentira, não. Quem pode te sustentar é só o nosso Senhor Jesus Cristo. É só Deus com todo o seu poder. Creia nisso e viva nessa perspectiva. Agora eu quero falar do ato de levar outras pessoas a seguir a Jesus, que é totalmente dependente do ato de seguir a Jesus. E você vai abrir a sua Bíblia então em Mateus capítulo 28, porque é o texto mais conhecido, versículos 18 até 20, é o texto mais usado para falar de uma igreja discipuladora, de fazer discípulos. Mateus capítulo 28, versículos de 18 até o 20. Mateus capítulo 28, versículos de 18 até o 20. Aqui Jesus já chegou em Jerusalém, já foi morto, já ressuscitou, já está há alguns dias, muitos dias inclusive, se encontrando com seus discípulos depois de ter ressuscitado. A gente fica com isso, a imagem na nossa cabeça de que Jesus ressuscitou, conversou com o pessoal lá no monte e foi para o céu, né? Mas não, Jesus fica dias com vários encontros com seus discípulos, em várias situações diferentes. E aqui Jesus está no seu contexto do encontro final, que a gente vê aqui em Mateus, capítulo 28, depois vê Lucas narrando o final desse encontro, né, desse contexto aqui, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está ali e fala que vocês serão minhas testemunhas, né, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a gente está no mesmo contexto, nesses encontros, antes da ascensão de Jesus. Então aqui Jesus já está com seus discípulos, aqueles que tomaram a decisão, eu vou ser discípulo mesmo, Jesus, Deus é meu amor supremo, eu vou carregar a minha cruz e eu vou renunciar a tudo. Esse povo aqui já estava com isso na cabeça, não é mais a multidão. Aqui não tem as milhares de pessoas buscando pão e peixe. Aqui tem um grupo muito menor. Paulo fala que talvez sejam, lá em Atos mesmo, que sejam umas 500 pessoas, né? Um grupo muito menor, mas de pessoas que decidiram ser discípulos. Pessoas que decidiram ter um amor supremo, fazer um sacrifício supremo e ter uma renúncia suprema na sua vida para ser um discípulo de Jesus. Então Jesus está falando com as pessoas que já decidiram aqui. E olha como é que Jesus finaliza aqui, como que Mateus finaliza o seu evangelho com essas palavras e como elas são poderosas e resumem tudo o que a gente falou sobre ser discípulo. Então aproximou-se deles e disse: foi-me dada a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembra do amor supremo? Amar acima de tudo? Ser um discípulo de Jesus é amar a Jesus acima de tudo? Aqui Jesus dá a base para esse amor. Porque ele fala nos versículos 18 aqui, começo do versículo 19. Toda a autoridade foi-me dada sobre os céus e sobre a terra. Eu estou acima de tudo. Lá em Efésios capítulo 1 diz que Deus o colocou acima de todas as coisas. A gente vê lá no texto, por exemplo, de Filipenses capítulo 2 e Colossenses capítulo 1, dizendo que Deus colocou Jesus no centro de tudo. Ele está acima de tudo. E é a esse Cristo, Senhor e autoridade sobre tudo, que nós devemos o nosso supremo amor. Ele é a base disso. Igreja centrada no quê? No Evangelho. O Evangelho é a boa nova a respeito do plano de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Nós éramos pecadores destinados à morte e através de Jesus nós temos a vida. Jesus é o centro.
E aqui Jesus estabelece para os seus discípulos, o amor supremo deve ser direcionado a mim, porque eu estou acima de todas as coisas. Eu tenho autoridade sobre tudo. Eu sou Senhor. E quando a palavra Senhor ou autoridade nos leva a uma palavra que não está dita aqui no texto, mas deve nos fazer refletir, que é submissão. Porque esse amor supremo ele é baseado na submissão, na confiança de que o meu Senhor, o meu comandante, sabe o que é melhor para mim, e eu confio nele, eu estou olhando para ele. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, e eu me submeto a essa autoridade. E um exemplo do meu amor é a minha submissão. A palavra submetei-vos na Bíblia, aliás, no contexto de Tiago capítulo 4, quando eu falei da idolatria, e aí lá no capítulo 4 mesmo ainda, Tiago fala assim, portanto, já que eu estou exortando vocês para que vocês não sejam idólatras, quer dizer, não amem outras coisas acima de Deus, portanto, submetam-se a Deus. E a palavra submeter-se na Bíblia lá, ela acontece num contexto militar. Quem já foi militar aqui, ou já serviu o exército, ou trabalhou na polícia, alguma coisa, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando o seu tenente, o seu capitão, diz alguma coisa, você confia nele e cumpre. Ninguém segue ninguém para a guerra se não confiar naquele cara. Você se submete à autoridade dele. Não, eu confio nele. Não estava nem aqui, é melhor ir embora. Eu estou indo para a guerra, os caras estão com metralhadora do outro lado. Eu não vou atrás de alguém em quem eu não me submeto. Eu não confio na autoridade dele. Submeter-se aqui, submissão, tem a ver com o amor supremo. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre a minha vida, então eu vou me submeter a ele. Eu vou obedecê-lo. E isso aqui é a próxima demanda do ato de fazer discípulos. Né? A primeira demanda é o amor supremo, submissão. A próxima demanda do ato de fazer discípulos é sacrifício supremo. E olha como isso aparece nesse texto, e a gente deve prestar atenção nisso. Na segunda parte do versículo 19. Na verdade, o versículo 19 inteiro. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto eu lhes ordenei. Sacrifício supremo aqui está na relação com obediência. Eu me submeto e eu obedeço. Eu vou cumprir aquilo que o meu Senhor me pediu para fazer. Ide. Na revista atualizada está, ide, portanto, e fazei discípulos. Né? A ordem aqui, o imperativo dessa frase é fazer discípulos, é uma ordem. Fazei discípulos. Façam discípulos, é uma ordem. Essa é a ordem que eu vou obedecer. E aí, então, Mateus registra isso de uma forma em que a gente tem 3 aspectos do fazer discípulos encontrados nesse texto aqui. A palavra ide, ou portanto vão e façam, é uma palavra que quer dizer intencionalidade. Quer dizer que você não vai, os discípulos não vão chegar até você e vão acontecer na sua vida. Quer dizer que fazer discípulos é uma questão em que você vai decidir fazer. Você vai tomar uma postura de fazer discípulos. Você vai ao encontro das pessoas. Você é intencional. Eu vou fazer esse sacrifício. E por que eu estou ligando isso com sacrifício? Gente, quem já se dispôs a cuidar de alguém, sabe o quanto isso é sacrificioso. Como é difícil se dispor a cuidar de alguém. Porque a gente tem tantas demandas na nossa vida, tem trabalho, estudos, família. Até cuidar da sua própria família é sacrificioso, mesmo vivendo na mesma casa. Você vai ter que abrir mão de assistir aquele futebol, de assistir aquele filme, de assistir aquela série, para gastar um tempo com a sua esposa, com seu filho, para investir na vida deles. Isso é sacrificioso. Você não está pensando no seu próprio eu, no seu prazer.
Eu quero cumprir a ordem de Jesus, eu quero carregar a minha cruz, eu quero ir até lá. Obediência. Outro aspecto aqui dessa obediência é o batizando, que Mateus está usando a palavra que a gente usa para o batismo nas águas mesmo, mas o batismo é uma expressão muito maior do que só batizar nas águas, porque ele tem a ver com integrar a pessoa na comunidade, tem a ver com fazer com que aquele indivíduo faça parte da sua vida, e isso é sacrificioso. As pessoas são diferentes. Já parou para pensar que quando você começa a fazer as coisas junto com alguém, fazer muitas coisas junto com alguém, começa a sair faísca? Mesmo que vocês sejam super amigos, uma hora as coisas começam a se bater, as ideias não encaixam de alguma forma, porque isso é normal, a gente pensa diferente, e as faíscas saem. Não tem jeito. É sacrificioso integrar alguém na sua comunidade. É difícil. É um prazer imenso. Eu, nesses anos na Refúgio aí, pessoas chegando, pessoas diferentes, e diferentes de mim. Lembra, quem não conhece a Igreja Batista Refúgio, a gente está em Itapecerica da Serra, que já é uma cidade pequena, né? Uma cidade que seu território maior é de chácaras e sítios, né? A Igreja Batista Refúgio está na periferia da cidade, numa região muito mais, com necessidades sociais muito mais latentes ali, né? Comunidades, pobreza, crime, a igreja está lá. A igreja está numa rua que acabou a rua, começam as chácaras, né? Depois da rua da igreja é rua de terra já. E a gente está ali nesse contexto, pessoas totalmente diferentes de nós, em que a gente tem que amar e ter uma atitude de sacrifício, no sentido de eu estou aqui para servir a Deus e eu quero levar essas pessoas para Jesus, e as pessoas chegando na igreja totalmente diferentes, gente de culturas diferentes. Eu nasci aqui no Campo Limpo, a 5 minutos da igreja aqui. Não nasci no hospital, né? Mas eu cresci aqui no Campo Limpo, a 5 minutos da igreja. E eu vivi, como eu falei, eu cheguei aqui com 10 meses de idade, eu vou fazer 37. Fazem 3 anos que eu estou no Refúgio. Então, 34 anos da minha vida eu fiquei aqui nessa igreja. Eu conhecia cada pedacinho aqui, eu já lavei todos os banheiros da igreja já. Eu conheço essa comunidade. Né? Talvez não conheça dos últimos 3 anos para cá, mas conheço essa comunidade. Tem um monte de gente aqui que me pegou no colo. É fácil para mim estar aqui. E outra, aqui é gostoso demais, aqui eu chego, está tudo pronto. É fácil, mas fazer discípulos é sacrificioso. Mesmo aqui, a gente tem que dar o próximo passo, tem que se importar com as pessoas, tem que ter intencionalidade. Integrar alguém na nossa comunidade é muito difícil, principalmente quando a comunidade está uma delícia já. A gente tem que mudar a ficha, porque quando está gostoso é que a gente tem que trazer mais pessoas. Tem que mudar a ficha, trocar aí o lado do disco. Não é porque está bom, porque está só a gente. Vai ficar ainda melhor quando tiver milhares e milhares de pessoas. A humanidade toda na presença de Jesus Cristo, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. E uma parcela muito grande daquela humanidade toda na presença de Cristo, vai estar ali louvando a Deus, porque estará consciente de que estará eternamente na presença de Cristo. Isso vai ser muito melhor. Pensa lá em Apocalipse capítulo 7, quando a gente vê milhares e milhares de pessoas. No final, todo mundo vai ter que se ajoelhar na presença de Cristo, mas uma parte desse todo mundo vai estar ali ajoelhado, celebrando. Porque Jesus Cristo é o Senhor, e eu vou passar com Ele eternamente junto. Queira que todos os seus amigos e parentes estejam junto com essa comunidade na presença de Cristo. Sabendo que Ele vai estar ali ajoelhado, mas celebrando, porque uma outra parte vai estar ajoelhada, mas não estará celebrando. Vai estar reconhecendo a sua condenação. Nossa atitude deve ser intencional, de fazer sacrifício para levar pessoas a Jesus Cristo. E a outra parte desse sacrifício é o ensinando-os a cumprir tudo que eu tenho vos ordenado. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque você não ensina aquilo que você não pratica. Você pode até ensinar, mas isso não transforma.
Jesus quer discípulos que o obedeçam, que façam outros discípulos que o obedeçam. E a gente sabe, na nossa sociedade hoje, em que a gente tem uma crise de autoridade muito grande, se você não for exemplo daquilo que você fala, esquece. Esquece. Há alguns anos atrás, alguém podia falar alguma coisa e só por ter autoridade todo mundo abaixava a cabeça e ouvia. Quando eu era criança, ainda era bastante assim. Na escola, por exemplo, o professor falava, eu tinha mais medo da professora que da minha mãe, às vezes. Minha mãe era brava, hein? Eu apanhava. Tô bem, obrigado. Mas quando o professor falava, ele tinha autoridade, independente se a professora tinha coerência com o que ela falava ou não, se quando ela saía da sala ela acendia um cigarro. Não, vocês têm que cuidar da sua saúde, não pode fumar, tudo fumar é errado. A professora saía da sala, acendia o cigarro, a gente não ligava para isso, porque ela tinha autoridade. Hoje as pessoas não acreditam nesse tipo de autoridade. Elas só acreditam naquilo que elas acreditam. Percebeu? Elas só acreditam naquilo que elas acreditam. Se você não obedecer, você não faz discípulos. Você pode fazer alguém que vai te seguir de alguma forma, às vezes até cegamente. Mas isso não é discípulo de Jesus. Você tem que levar outras pessoas para Jesus. Então, dentro do sacrifício supremo está a intenção de ir, o sacrifício de integrar, de abrir mão dos seus desejos, dos seus prazeres, e a obediência contínua, que você deve seguir a Jesus para que outras pessoas sigam a Jesus através de você. E onde está a renúncia suprema aqui? Versículo 20, a segunda parte. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você vai abrir mão de tudo, porque você sabe que o seu tudo é Jesus. Emanuel quer dizer Deus conosco. É assim que Jesus foi chamado quando ele nasceu. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui Jesus está afirmando que ele é Deus conosco eternamente. João fala no capítulo 1 que Jesus, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra lá diz que ele tabernaculou, ele fez morada entre nós, ele habitou entre nós. Aqui Jesus está falando que ele habitará em nós eternamente. Ele confirma isso em Atos capítulo 1, versículo 8, que quando ele diz que vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Cristo distribuído entre nós, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus afirma aqui que para você ter um amor supremo e cumprir o seu papel de fazer discípulos, para você ter um sacrifício supremo, e o primeiro passo para a sua renúncia suprema é crer que Jesus está com você eternamente. E vai ser difícil, muitas vezes você vai chorar. Eu lembro de uma situação na minha vida em que eu decidi falar de Jesus para uma pessoa, num trabalho, há alguns anos atrás, já faz bastante tempo isso, talvez uns 10 anos isso, onde eu trabalhava. E eu decidi falar de Jesus para uma pessoa. Eu estava lá investindo na vida dela. Falei, Jesus, eu evangelizava ela, eu levei ela para o acampamento de jovens aqui da igreja. E eu falava, e ela aceitou Jesus, e foi uma bênção. Eu estava ali junto com ela, e eu pregava o evangelho, eu dava testemunho, eu tentava viver. E tinha um outro cristão lá no nosso trabalho que fez uma coisa horrível com essa pessoa. E essa pessoa, de repente, começou a falar, eu não quero mais seguir a Jesus, é muito difícil, porque olha aquele fulano lá, ele é crente também, e olha o que ele fez comigo. E eu lembro, depois tudo se resolveu e a pessoa continuou seguindo Jesus, mas eu lembro que eu chorava na minha cama, um rapaz de 27 anos, chorava na minha cama, falava, Deus, é muito difícil, eu não consigo, porque o fulano quer deixar de seguir o Senhor. E eu não estou conseguindo. E eu lembro que o que me consolava era que eu sabia que Jesus estava ali comigo, andando comigo, na verdade me carregando enquanto eu estava chorando. E aí eu parava para pensar, é verdade, Jesus falou que ele estará comigo para sempre. Ele está junto comigo. Já viu aquela ilustração das pegadas na areia? Uma pessoa passando uma dificuldade tremenda,
chorando, chorando, chorando. Na voz do irmão aqui ia ficar uma linda essa história, mas eu vou contar para vocês. A pessoa chorando, chorando. Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Porque o Senhor me abandonou, eu estou sozinho. Aí Jesus vira para ele e fala assim, não te abandonei não, eu estou com você. E essa pessoa estava andando na praia, ela virou para trás e falou assim, tá vendo, olha minhas pegadas, eu estou sozinho. Não tem ninguém comigo. Jesus fala para ele assim, não, essas pegadas são minhas, você está no meu colo. Confia em mim, eu estou com você o tempo todo. É muito difícil, gente, eu estou falando coisas para vocês aqui que são pesadas, né? Pensa que não é pesado para mim? É muito pesado para mim. Ter um amor supremo por Cristo, ter um sacrifício supremo por Jesus e ter uma renúncia suprema acima de todas as coisas é muito difícil, mas Jesus disse, eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. E na verdade ele fala até o fim dos tempos, mas quando chegar o fim dos tempos, aí que a gente vai viver a presença dele eternamente. É muito difícil ser um discipulador, mas Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus é o centro de ser e fazer discípulos. Porque nós somos discípulos de Jesus, nós fazemos discípulo dele. Jesus é o motivo da nossa adoração e da nossa submissão, porque ele tem autoridade acima de todas as coisas. Jesus é o motor, é que nos move a obedecer, ele nos capacita, ele nos enche com seu Santo Espírito e nos dá poder para obedecer. Lá em Filipenses, Paulo fala que vem de Deus tanto querer quanto executar. Jesus faz isso em nós. É o Santo Espírito que nos move. Você deve estar pensando, Lucas, esse negócio de ser discípulo e fazer discípulo é muito difícil. Quem vai fazer o trabalho todo é Jesus Cristo. Basta você se dispor nas mãos dele, para que ele te use e faça através de você. Jesus é o meio, é aquele que nos dá acesso a Deus, para que a gente possa depender de Deus e confiar em Deus eternamente. É através de Jesus, lá em Romanos capítulo 5, diz que tendo paz com Deus agora, né? Justificados, pois, pela fé, quer dizer, salvos, sendo tornados justos pela fé, nós temos paz com Deus. E tendo paz com Deus, o próprio Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, se Deus cuida de um passarinho que não planta, não colhe, não faz nada, quanto mais ele não vai cuidar de seus filhos, que têm paz com ele. Dependa de Deus. A sua renúncia suprema passa pelo caminho da dependência. Se você não depender de Deus, você vai confiar nas coisas. Eu pulei intencionalmente os versículos de 28 a 32 do texto, que diz, do texto de Lucas 14. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço, para ver se ter dinheiro suficiente para completá-la? Pois se a lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo. O que Jesus pede aqui para você é que você calcule. Assente e faça uma conta. Nas duas ilustrações aqui, a gente tem até dois aspectos diferentes dessa conta. O primeiro, se ele tomar essa decisão de construir ou não a torre, ele só vai evitar ou não um constrangimento. É mais fácil para ele. Ele tem que decidir, ou ele tem que lidar com se assentar e calcular se ele pode pagar o preço de seguir a Jesus ou não. Parece ser um pouco mais fácil isso. Mas a segunda ilustração é de alguém que não tem opção. Se ela decidir guerrear, sem calcular, ela vai sofrer consequências muito sérias disso. Está falando de morte, está falando de perder, está falando de sofrer.
Você deve sentar e calcular se você está apto para atender às exigências de Jesus. Agora, parece que Jesus não quer discípulos, né? Porque do jeito que está falando aqui nos textos, do jeito que eu apresentei para vocês, esse negócio é difícil demais. Jesus não está querendo número, não. Jesus não está querendo gente, parece. É que Jesus não quer gente mesmo, ele quer o coração. Ele não está preocupado com encher esse templo aqui, apesar de quando enche a gente fica feliz demais, né? Mas ele está preocupado com corações. Porque ele sabe que corações alcançam outros corações através dele. E aí as pessoas se achegam e ficam. E vão atrás de outras pessoas. Vão atrás de outras pessoas, que vão atrás de outras pessoas. Porque amam tanto a Deus que querem transmitir esse amor para outros. É muito difícil mesmo, porque chegar no nosso coração é difícil demais. A gente tem um coração de pedra. Que Deus precisa transformar através de Jesus num coração de carne, para que a gente possa desfrutar do amor dele. A gente sozinho nem consegue, mas Deus quer o seu coração. Jesus, Deus quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ser uma igreja discipuladora é mais do que viver é mais do que só trazer pessoas para a igreja. É uma igreja cheia de discípulos que vivem o seguir a Jesus, estão dispostas a levar outras pessoas a seguir a Jesus. É muito mais do que programas, é muito mais do que 12 passos, é muito mais do que 8 passos, é muito mais do que 7 passos, é muito mais que um livrinho ganha 1 por 1, é muito mais do que um estudo de 8 verdades sobre a fé cristã. É viver como um discípulo e fazer discípulos. É ter um amor supremo, Deus acima de tudo. É fazer sacrifício supremo, eu estou disposto a dar a minha vida. E é fazer uma renúncia suprema, maior do que tudo. Deus é o alvo da minha vida e a obra dele é o que é mais importante para mim. Isso é ser uma igreja discipuladora. Eu não falei de programa aqui, eu não falei de método, não falei nada disso, porque isso vai além do método. É muito mais do que um encontro durante a semana. É sua vida, é o seu dia a dia, é assim que você faz discípulos. É a sua intenção, é quando você vai no mercado, é quando você vai no seu trabalho ou faz uma reunião. Tem a ver com as suas decisões que você toma no seu trabalho, tem a ver com as decisões que você toma na rua, tem a ver com o testemunho que você dá, como você cuida da sua família ou como você lidar com os problemas do seu lar. É muito mais do que fazer 12 lições, é muito mais do que fazer um encontro por semana. Isso é muito bom, mas isso não é discipulado. Discipulado é ser um discípulo e fazer discípulos. É ser obediente e levar outras pessoas a obedecerem. É ser um adorador e levar outras pessoas a adorar. É renunciar tudo e mostrar para outras pessoas como é renunciar tudo e ter Jesus como o alvo da sua vida. Isso é ser uma igreja discipuladora. Não vai adiantar a gente fazer programas ou metodologias ou dar passos em relação a isso se nós não formos discípulos. A gente enche um prédio, fica muito legal, mas aquilo é passageiro. Não tem discípulo lá, tem gente. Gente. Tem multidão. Multidão não é discípulo. Temos que ser discípulos e levar outras pessoas a fazer discípulos de Jesus. E eu queria te desafiar agora, 1 minutinho só, eu já vou orar para terminar, com um exemplo que eu queria que você parasse para pensar. Tem alguém que você ama muito e você queria que essa pessoa conhecesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Pensa nessa pessoa aí. Pensou? Pensa em umas 3 dessas aí, então. Pensa nessas pessoas. Eu amo muito essa pessoa. E eu quero que ele seja um discípulo de Jesus. E aí essa pessoa muda daqui da sua cidade, de onde você trabalha. Ela não está mais com você, ela está muito longe. E você não consegue mais influenciar a vida dela. Só que essa pessoa, lá onde ela está, ela vai numa igreja de discípulos de Jesus. E aí ela conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém, estou feliz. E aí você fica sabendo por ela que lá ela foi bem cuidada, que lá tem pessoas se interessando pela vida dela, que lá tem alguém caminhando junto com ela para ela ficar mais perto de Jesus,
que lá naquela igreja ela foi bem recebida, ela foi integrada, ela foi batizada naquela comunidade, e não só o batismo das águas, ela está dentro da comunidade, ela está sendo ensinada com exemplo, ela está sendo ensinada com a palavra de Deus, todos os dias, de diversas formas, num grupo pequeno, se encontrando com o irmão no mercado, tomando um café, no trabalho dela, porque ela trabalha com o irmão daquela igreja e ele dá testemunho de Deus, e aquela pessoa está crescendo e você fala com ela, até esses dias ela não conhecia Jesus, hoje ela está pregando o evangelho para alguém. Que bênção! O que eu te desafio? É que a igreja do Horto seja como aquela igreja lá. O que eu te desafio? É que você seja uma igreja dessas para alguém que vem de longe e está chegando aqui. Para alguém que tem alguém lá longe orando por ela. Você já parou para pensar que aqui dentro desse condomínio deve ter um monte de gente que tem parente, amigo cristão, só que ele não mora aqui no Horto. E ele não consegue cuidar desse amigo dele como ele queria. Então ele só está orando lá. Todo dia, lá na cidade dele, ou lá onde ele mora, ele está de joelho por um parente, um amigo dele, que está aqui dentro do Horto do IP. Já parou para pensar nisso? E ele está esperando que dentro do Horto do IP tenha uma igreja de discípulos que leve esse amigo dele para seguir a Jesus. Então, quando nós seremos essa igreja de discípulos? Talvez você está ouvindo aqui e fala assim, eu sou discípulo já, graças a Deus, irmão. Continua trabalhando no seu PG, continua trabalhando na sua, onde você dá aula, com as pessoas que você discípula, no seu grupo de Déboras. Continua fazendo isso, glórias a Deus por isso. Mas eu estou falando com você que ainda não começou. Seja um discípulo de Jesus, para que alguém que esteja orando lá longe possa dar glória a Deus pela sua vida. Para que Deus possa se agradar e dizer, você é meu discípulo. Amém? Vamos orar? Glórias a Ti, meu Deus, glórias a Ti, Pai, pela Sua palavra, que nos desafia todo dia, a cada instante, Deus. Obrigado pelas pancadas que nós tomamos pela Sua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque a Sua palavra é como faca de 2 gumes que entra lá no coração e separa alma de espírito, separa tudo na nossa vida, consegue decifrar quais são as nossas falhas, Deus. E eu peço, pela Sua misericórdia, Deus, através do Teu Santo Espírito, por favor, Pai, nos capacita a sermos discípulos, a termos um amor supremo pelo Senhor, a decidirmos tomar a nossa cruz e fazer o sacrifício supremo, que é abandonar a nossa vida por esse amor, e a renunciar a tudo quanto temos, porque o Senhor é aquilo que mais importa na nossa vida. E através dessas decisões, Deus, ter uma vida de obediência, de adoração, uma vida de exemplo e uma vida de dependência, para que assim outras pessoas possam conhecer a glória de Deus através da nossa vida e possam também ser discípulos de Jesus, vivendo da mesma forma e fazendo outros discípulos de Jesus, para que lá no final, no dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos juntos com milhares de pessoas que são discípulos verdadeiros do Senhor, estarão ajoelhadas dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus nos ajuda a visualizar essa situação, a sonhar com isso, Deus. E assim nós sermos discípulos e estarmos com o nosso coração cheio de amor pelos outros, porque está cheio de amor pelo Senhor primeiro. E a gente queira ser essa igreja que é discipuladora, que leva pessoas a seguir a Jesus. Muito mais importante do que alguns encontros para estudar a Bíblia, que são importantes, mas uma vida de discípulo, Deus, em que as pessoas vão olhar para os discípulos e serão discípulos. A ordem é fazer discípulos, só fazem discípulos quem são discípulos, Deus. Aqueles que são discípulos. E eu peço, Deus, por favor, nos capacita, vem com o Teu Santo Espírito e nos move, nos dá intencionalidade, Deus, nos dá vontade, nos dá desejo de abrir mão, Pai, de fazer sacrifícios,
para que o Senhor haja através de nós e muitas pessoas sejam feitos discípulos para a honra e glória do Senhor. Deus, que nós sejamos aqui no Horto, lá em Itapecerica ou qualquer outra igreja que esteja aqui representada, que toda a igreja do Senhor, Deus, seja uma igreja de discípulos, que fazem discípulos e levam pessoas para perto de Jesus. Deus, por favor, Deus, toca no coração daqueles que estão aqui hoje, são só multidão, Pai. Só estão aqui para receber, mas que hoje seja dia de salvação, seja um dia que muitos vão levantar suas mãos e dizer: eu entrego minha vida para o Senhor Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero dar um passo em direção a desfrutar, a viver esse amor supremo, esse sacrifício supremo, essa renúncia suprema, essa demanda que Jesus nos coloca. E eu quero estar com Jesus o tempo todo, porque Ele vai me capacitar a viver isso. Pai, move aqueles que estão só na multidão, Deus, para que sejam discípulos hoje, Pai. Para que estejam perto do Senhor, para que vivam esse amor de verdade. Deus, nos ajuda a amar essas pessoas que estão à nossa volta com o amor que o Senhor tem, Deus. Nos ajuda, Deus, a pensar nessas pessoas em que nós gostaríamos que fossem cuidadas, que fossem integradas, que fossem bem recebidas, e que nós façamos isso aqui com elas na nossa igreja, Pai. Pai, que nós sejamos a resposta de oração de muitas pessoas que estão orando por seus parentes e amigos aqui no Horto, aqui no bairro do Campo Limpo, lá em Itapecerica, no bairro de São Marcos. Todas as igrejas do Senhor sérias, que buscam ser igrejas bíblicas, que estão olhando para Jesus como seu Senhor, como autoridade maior, sejam a resposta de oração para aqueles que estão orando por seus amigos e seus parentes e gostariam que eles fossem discípulos do Senhor. Pai, move esse povo aqui, cada um, Deus, que não seja uma multidão de pessoas, mas seja uma multidão de discípulos. Deus, ajuda cada um a sair da sua zona de conforto, Deus, e ter intenção de discipular alguém, de andar com alguém, de cuidar de alguém, como Jesus espera, Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu quero que ele seja um discípulo de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver isso. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.